Voltamos em mais um vídeo de exercícios, né? Eu tenho 3 exercícios na tela. Aconselho dar uma olhada, pausar o vídeo, tentar fazer. E vamos lá. Vamos ver o que nós vamos fazer com esses 3. Primeiro esse. Você tem aqui um conjunto A. O conjunto A é 4, 9, 16, 25, 36. Então, na verdade, o conjunto A, pessoal, é 2 ao quadrado, né? 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Esse é o conjunto A. O conjunto de alguns quadrados perfeitos, não todos. E aí vem qual, né, escrita entre chaves, representa o conjunto A, ou equivale ao conjunto A. Então nós temos aqui, primeiro, x ao quadrado, tal que. O tal que aqui é representado por ponto e vírgula. Eu costumo usar barrinha, né? X ao quadrado, tal que. X pertença ao z estrela. Ou seja, os números inteiros. Quem que é o z estrela? Só para lembrar, quem que é o z estrela? É o conjunto dos números inteiros, né? Conjunto menos 2, menos 1, 1, 2, sem o zero. Repara que não tem o zero no z estrela, o conjunto dos inteiros sem o zero. Se você fala que esse conjunto é o A, mas esse conjunto aqui é infinito. Por que ele é infinito? Ó, isso aqui é se você pegar todo elemento do z estrela e elevar ao quadrado. Fazer isso com todos. Então, se eu elevar todo elemento do z estrela ao quadrado, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1, 4, 9. Vai elevando ao quadrado para você ver se os elementos não são esses. Ah, mas e os negativos? Como você eleva ao quadrado, né, o número fica positivo. Ah, mas está bem parecido. Tá, está bem parecido. Porém, é um conjunto infinito. Né? Você está elevando todos os caras quadrados, então é um conjunto infinito. Igualmente como esse aqui, ó. Na verdade, esses dois conjuntos são exatamente iguais. Se você olhar, esse conjunto aqui são exatamente iguais, eles geram os mesmos elementos. Né? A única dúvida que eu tenho aqui, eu estou falando que gera os mesmos elementos, mas eu estou considerando que o natural não está no zero. Né? Então aqui, como eu não sei se o texto toma o zero pertencente aos naturais, né, que é aquela discussão que eu estou tentando travar com vocês, então eu estou pensando que aqui nos termos que eu defini os naturais, seria o mesmo conjunto. Nos termos que eu defini os naturais. Agora aqui, qual que é a diferença desses dois? Ó? Repare que esses aqui são conjuntos infinitos. Esse aqui também é um conjunto infinito. X é um quadrado perfeito. É um conjunto infinito. Né? Você tem aí infinitos elementos que podem ser um quadrado perfeito. Agora sobra entre o C e o D. Né? O que acontece com o C e o D? A diferença do C e o D é que o D, você tem aí o conjunto D, ele é formado os elementos ao quadrado, os x naturais, e além disso o x tem que estar entre 1 e 7. Então você vai elevar ao quadrado quem? Elevar ao quadrado o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Já o de baixo, quem que você vai elevar ao quadrado? É entre o 2 e o 6. Então seria o 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Olhando a comparação dos dois conjuntos, esse aqui é exatamente o conjunto A. Esse é o conjunto A. Logo, resposta correta, letra C. Esse representa o conjunto A. Eu vou deixar esse aqui. Deixa eu só fazer. Vou fazer o de baixo, depois eu volto nesse. Seja N, conjunto dos números inteiros naturais, representa-se por dx o conjunto dos divisores de x. E aí ele perde o número de elementos do D, os divisores do 54, interseção com os divisores do 120. Em outras palavras, eu tenho que descobrir todos os divisores que são comuns
tanto do 54 quanto do 120. O que eu posso fazer? Eu posso construir o conjunto. Quem são os divisores do 54? Então, 1 divide o 54 e o 54 também divide ele. Eu faço, não sei nem se serve aqui, ó, 1 e 54, os dois são divisores do 54. O 2 divide o 54 e o 27 também. Por quê? Porque ó, 54 dividido por 2 é 2, 2 vezes 2, 4, para 5, 1, abaixo 4, 7, 0. Se 54 dividido por 2 dá 27, então 54 dividido por 27 dá 2. É interessante, né? Você pode trocar aqui nas divisões exatas, de trocar o quociente pelo divisor. Por que isso acontece? Porque eu estou dizendo que 54 é 27 vezes 2, ou 2 vezes 27. A ordem aqui do produto garante essa troca. Ok? Então, eu posso construir, mas eu estou percebendo que vai dar um trabalho muito grande construir os elementos, todos os divisores. Será que eu tenho um processo melhor? Será que existe um processo mais simples? Existe uma forma de calcular o máximo divisor comum, né? O maior divisor comum. Mas encontrar o máximo divisor comum, eu tenho o maior, mas eu não tenho todos. Né? Não tenho todos os divisores comuns. Dá para usar o máximo, o MDC aqui, com certos poréns. Mas vamos continuar pensando o 3, eu sei que divide o 54. E quanto dá 54 dividido por 3? Você tem que 54 dividido por 3 dá 18, né? Dá 18. Se dá 18, 18 também divide 54. O 4, o 54 é divisível por 4? Não, não é. Se o cara é divisível, não é por 5 também, né? Se ele é divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6. Né? Se ele é divisível por 2 e 3, ele é divisível por 6. Enquanto dá, então, 54 dividido por 6? Né? Aí é tabuada direto. 54 por 6, na tabuada do 6 dá 9, né? 54. 6 e aqui o 9. Chegou muito perto um do outro, não sei se tem mais alguém que divide. Creio que não, porque o 7, na tabuada do 7 não tem 54, no 8 também não. Logo acabou. Aqui eu tenho os divisores do 54. E aí eu faço a mesma coisa com os divisores de 120. É exatamente a mesma coisa dos divisores de 120. O 1 divide o 120, 120 também. Creio eu que os divisores de 120 são muito grandes. E aqui eu já tenho um cara da interseção, né? Já tenho um cara da interseção. Quem está na interseção dos dois? O 1 está na interseção dos dois. E aí você vai notar que o 2 também divide o 120 e o 60 também. Né? 120 por 2 é 60. O 2 já está na interseção também. O 2 está nas duas. O 2 está nos dois conjuntos. O 3 divide o 120. Aí o 3 por 120 dá 40. O 3 também, tá? Como eu disse, se divide por 2 e por 3, é divisível por 6. Mas antes do 6, o 4 divide o 120. Né? Aí o 4 eu não posso colocar ali, porque o 4 ele não está no de cima. Né? 4 divide aqui, não vai servir meu espaço. O 5 divide o 120. Né? O 5 dá 24. O meu espaço está muito curto. E aí depois vem o 6. Né? Deixa eu abrir um pouco mais. Então aqui eu estava com o 120, eu estava com 60, o 40, o 30, o 24, e aí eu estou dizendo o 6 divide, o 6 dá o 20, o 6 está nas duas também, o 7 não divide, o 8 divide 120, 120 é divisível por 8,
que vocês acham? O 1, 4, 0, 5 vezes 8, 40, dá 15. O 8 divide, dá 15. Torcendo para não ter mais ninguém aqui, para não ter que apagar de novo. O 8 eu sabia que já dividia, porque o 8 está 2 vezes 4, né? Se dividir por 2, dividir por 4. É possível que talvez seja divisível por 8. É possível, não é que nem o 2 e o 3, que é certeza, porque o 4 é múltiplo de 2. 15, aí depois o 9, aí o 10 divide, né? O 10 divide, vai dar 10 e 12 e aí acabou. Infelizmente o meu vai ficar meio apertado, 10 e 12. Mas os múltiplos comuns, os divisores comuns, são 1, 2, 3, 6. E aí, pelo que eu vi aqui, não tem mais nenhum divisor comum. Então, você tem 4 divisores comuns. Né? 4 divisores comuns, sendo que o máximo divisor comum é o 6. Se eu não errei conta nenhuma, tá aí a resposta, né, dessa. Posso ter errado alguma conta, seria muito bom vocês fazerem, conferirem e mandarem mensagem ver se está errado. Continuando, agora vamos para um exercício um pouco mais teórico. Eu deixei ele para trás, quero pensar sobre ele. Vou pensar sobre ele aqui. Ó. Eu tenho um conjunto A. O conjunto A é um conjunto dos elementos naturais que vai de 1 a 6, podendo ser 6, não podendo ser 1. Então, na verdade, é o conjunto 2, 3, 4, 5, 6. O número de elementos do conjunto A, são 5 elementos. Tem 5 elementos no conjunto A. Aí você tem um conjunto B que possui 15 subconjuntos não vazios. Eu disse para vocês o seguinte, se eu tenho um conjunto A, né, com N elementos, você tem 2 elevado a N elementos no conjunto das partes de A. O que é o conjunto das partes? Você consegue formar 2 elevado a N subconjuntos. 2 elevado a N subconjuntos. Só que aqui é curioso, porque você fala que o B possui 15 subconjuntos não vazios. Quando eu falo que um elemento A tem N elementos, sendo que o conjunto das partes vai ter 2 elevado a N elementos, eu estou considerando um conjunto vazio nessa história. Então, por exemplo, se eu pegar um conjunto A, formado pelos elementos 0, 1 e 2, o número de elementos desse conjunto A é 3. O conjunto das partes, o número de elementos do conjunto das partes será 2 elevado a 3, ou seja, 8. Mas dentre esses 8, um desses 8 é o conjunto vazio. Como aqui eu tenho 15 conjuntos não vazios, o que significa que é o número de elementos do conjunto das partes, contando o vazio, é 16. Eu preciso descobrir quantos elementos tem no B. Né? Quantos elementos tem no B? Se o conjunto da parte é 16, o número de elementos de B, eu vou supor que é K, uma quantidade que eu ainda não sei, o teorema me diz que o número de elementos do conjunto das partes de B é 2 elevado a K. Isso é o que o teorema do conjunto das partes me garante. Me garante isso. Tá, então quer dizer que 2 elevado a K tem que ser 16. Aí eu descubro quanto que vale esse K. 2 elevado a K é 16, significa 2 elevado a K é igual a 2 elevado à quarta potência, porque 16 é 2 elevado à quarta. Se você fizer uma fatoração em números primos aqui, do 16, você vai perceber que o único fator primo que o 16 tem é o próprio 2. E o 2 repete 4 vezes.
16 por 2 é 8, 8 por 2 é 4, 4 por 2 é 2, 2 por 2 é 1. 2 a quarta é 16. Significa que o K é igual a 4. Repara que eu não sei quem são os elementos de B, mas eu sei que dentro do B tem 4 elementos. O conjunto B, o número de elementos do conjunto B, 4 elementos. Então, o conjunto B eu vou representar aqui por elementos genéricos. A, B, C, D. Não sei quem são esses caras, são numéricos, tá? É um conjunto numérico, né? Mas eu estou colocando aí os elementos do B. Eu só estou falando desse exercício porque eu quero explicar o que é A vezes B. Essa operação de dois conjuntos a gente chama de produto cartesiano. Isso aqui é o chamado produto cartesiano. O produto cartesiano nada mais é que uma combinação de elementos de dois conjuntos, né? Você faz uma combinação dos elementos de A com os elementos de B, respeitando essa ordem. Por exemplo, eu vou pegar dois conjuntos aqui, eu vou inventar dois conjuntos aqui, conjunto 0, 1 e 2. E aí eu vou pegar o B, conjunto 4 e 5, por exemplo. O que é o produto cartesiano aqui? O produto cartesiano vai ser um conjunto formado por pares, cujo primeiro elemento vem do A e o segundo vem do B. Então vai ser o 0 e o 4. Então repara que esse vai ser o primeiro cara. Aí depois vai ser o 0 e o 5. Eu vou combinar o 0 com o 4, o 0 com o 5. Aí depois vem o 1 e o 4. Depois vem o 1 e o 5. E por fim tem o 2 e o 5. E depois, desculpa, o 2 e o 4, né, primeiro. Embora a ordem aqui não precisa ser seguida. E o 2 e o 5. Então, esse produto cartesiano é o conjunto formado pelos pares, onde o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a B. Eu não preciso construir o produto cartesiano aqui, eu só quero saber quantos elementos ele tem, qual que é o número de elementos do A cartesiano B. Repara que eu tinha 3 elementos no A, 2 elementos no B, aqui formou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é coincidência. O número de elementos do produto cartesiano é o número de elementos do A multiplicado pelo número de elementos do B. Então aqui, se o A tem 5 elementos e o B tem 4 elementos, o produto cartesiano terá 5 vezes 4 elementos. 20. Muito bem. Foi para conta esse exercício que envolve o conjunto das partes aí. Conjunto das partes e uma definição que eu não tinha dado ainda do produto cartesiano. Mais 2 exercícios na tela. Vamos ver se dá para a gente fazer mais 2. Dados 2 conjuntos, né? O que é o MA? MA é o conjunto onde eu pego M vezes A, tal que esse M é natural. Eu vou construir o M2, por exemplo. O que é o M2? O M2 é os elementos que você faz M vezes 2, tal que M é natural. Pela minha definição de natural, né, como eu não estou pensando no zero como nome natural, o conjunto M2 vai ser 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, né, aqui eu estou trocando N por elementos naturais. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então eu estou multiplicando todos os números naturais por 2. Eu estou construindo o conjunto dos números pares. Esse M2, então, nesse caso, nada mais é que são os múltiplos de 2. Conjunto dos múltiplos de 2. Certo?
Aqui eu tenho que o A e o B são naturais não nulos, então, se ele está falando especificamente naturais não nulos, o exercício considera o zero como natural, né? O zero como natural. Se ele trata como termos naturais não nulos, né? Então o zero é natural. O A e o B são naturais não nulos, mas o N, por exemplo, como ele diz, não tem restrição aqui. O que é legal desse exercício é pensar o seguinte, aqui é um exemplo numérico, tendo A e B naturais quaisquer, né, você não sabe, só sabe que eles não são zero, então MA é um subconjunto de MB sempre que. Como é que você tem, por exemplo, no 2? Os múltiplos de 2, você pode pensar, por exemplo, contém quais outros múltiplos? Os múltiplos de 2 contêm os múltiplos de 4. Os múltiplos de 4, né? Se você olhar os múltiplos de 4, os múltiplos de 4 estão contidos no múltiplo de 2. Né? Esses aqui são os múltiplos de 4. Quem mais está contido no múltiplo de 2? O múltiplo de 6 está contido no múltiplo de 2? Né? Quem são os múltiplos de 6? Os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, 24 e aí infinito. Os múltiplos de 6 aparentemente está contido também. Então a pergunta é essa: quando os múltiplos de A é subconjunto dos múltiplos de B? Por exemplo, o 4 foi subconjunto de B, o 6 foi subconjunto de B. Mas qual a relação do 4 é subconjunto do 2, dos múltiplos de 2. Os múltiplos de 4 são subconjuntos, é um subconjunto dos múltiplos de 2. Os múltiplos de 6 é um subconjunto dos múltiplos de 2. Qual a relação 4, 2, 6 e 2? Né? Se o A for menor que B, isso é verdade? Se o A for menor que B, já vale essa condição? Aqui, repara que quem faz o papel de A seria o 4, 6, e o 2 é o B, né? Seria isso. O ser menor já satisfaz? Vamos pensar. O múltiplo de 3, ele está contido nos múltiplos de 2? Aqui eu falei que sim, né? Verdade, verdade. E o múltiplo de 3? Quem são os múltiplos de 3? O múltiplo de 3, 0. Ó, o 0 pertence aos múltiplos de 2. Só que aí você tem o 3, 6. Não rolou. O 3 é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 2. Logo, não está contido. Não está contido. Então, essa condição de ser menor já não vale. Essa condição de ser menor não vale. B for menor do que A. Né? Se o B for menor do que A. Aqui, você já mostra isso também não vai rolar. Né? Essas duas condições são falsas. Sobram 3 condições. Se o A for divisor de B, se o B for divisor de A, ou se o A e B for par. O que acontece aqui, que não precisa ser par para ter uma inclusão, por exemplo, os múltiplos de 6 estão contidos no múltiplo de 3. Né? Se você olhar, os múltiplos de 6 estão contidos, ou está contido nos múltiplos de 3. Então essa paridade talvez não seja condição. Qual é a condição aqui? A condição é da divisibilidade. Né? A condição básica é da divisibilidade. O fato é que os múltiplos de A estarão contidos no múltiplo de B, C e só C, o B é divisor de A. E aí você tem essa inclusão. Resposta, letra D. Vou parar esse vídeo aqui. Volto já com mais 2 exercícios para fechar essa questão dos exercícios. Um forte abraço e